Concedo a palavra ao senador Assir Gurgax. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, nossos ouvintes da TV Senado, quero colocar aqui, em primeiro lugar, a importância da decisão do TSE de aplicar a lei da ficha limpa agora para a eleição deste ano. E ontem houve o primeiro julgamento, como disse aqui, dessa tribuna, o senador Suplicy colocou, e eu também coloco, senador Suplicy, a importância de se fazer valer a lei da ficha limpa para essas eleições. E concordo plenamente com o ministro Ricardo Lewandowski, quando ele ressaltou ontem, dizendo que a norma sobre a inelegibilidade adota regras de proteção à coletividade, que estabelecem preceitos mínimos para o registro de candidaturas, tendo em mira a preservação dos valores democráticos e republicanos. Ou seja, o princípio da política e do Estado em si é atender à coletividade. Se é esse o princípio e a função, não há como prejudicar a coletividade para garantir um direito questionável de alguém que não se enquadra dentro das condições mais básicas para ser candidato a um cargo público. E essas condições básicas são realmente básicas, basta ter a ficha limpa. É um momento importante na história do nosso país, senhora Presidenta. Senador Mozarildo, é simples, nós precisamos fazer uma avaliação. Nós temos que analisar o passado dos candidatos para sabermos o que vai ser do futuro. É através dessa análise, através desse estudo, é que nós vamos saber e podemos prever o que esses candidatos podem fazer com relação ao futuro, com relação às suas promessas, com relação às suas propostas. Entendo que é o momento de debatermos as questões mais importantes dos nossos estados e do nosso país. Temos ouvido muito falar em investimento em segurança pública, investimento em educação, investimento em geração de emprego, mas é importante nós analisarmos quem realmente tem condições de propor, quem tem realmente condições de executar aquilo que está prometendo. E não há outra maneira, é olhando o seu passado, é olhando a sua histórica, olhando o que essa pessoa qual o serviço que essa pessoa já prestou para a sociedade para sabermos qual será o seu futuro. É importante que os TREs também estejam atentos, e aí eu me dirijo principalmente ao Estado de Rondônia, com relação ao abuso do poder econômico, de novo, nessas eleições, por exemplo. Isso está acontecendo, continua acontecendo no nosso Estado de Rondônia. Na semana passada eu coloquei aqui esse assunto de candidatos que estão fazendo pressão nos servidores públicos, pressão nos empresários, nos industriais, ameaçando até com fiscalizações se não acompanharem os seus interesses, se não acompanharem aquilo que o governo do Estado determina. O nosso Estado de Rondônia, senador Mozarildo, não aceita mais esse tipo de coisa. A população de Rondônia não aceita esse tipo de política. Então, nós estamos vivendo um novo momento na história da democracia brasileira. Estamos consolidando essa democracia. Então, não há mais espaço para esse tipo de política, não só em Rondônia, evidentemente, mas em qualquer canto do nosso país. Mas falo aqui com conhecimento de causa, porque depois daquele pronunciamento que fiz na semana passada sobre essa questão, eu recebi várias ligações de amigos meus, colegas, que estão sofrendo pressões do governo do Estado para que sigam os seus candidatos. Isso é inadmissível. Nós estamos num país livre, nós estamos num país com uma democracia já consolidada. Não podemos mais admitir esse tipo de situação. Então, peço ao TRE, peço à Polícia Federal que acompanhe essas campanhas, que acompanhe essas campanhas, aliás, milionárias de alguns candidatos, que não tem como explicar o porquê se gasta tanto em campanhas eleitorais no momento que nós precisamos de transparência, precisamos de ter candidatos comprometidos com a sociedade. Cedo uma parte ao nobre
Senador Mozarildo. Senador Assis, eu fico muito feliz de estar no plenário nesta hora que Vossa Excelência aborda esse tema. Acho que o eleitor brasileiro, Vossa Excelência está colocando um retrato de Rondônia. No meu estado de Roraima, esse retrato está piorado. As mesmas práticas, o governador pressionando os funcionários, sejam comissionados, sejam terceirizados, fazendo com que as empresas terceirizadas contratem mais pessoas para trabalhar na campanha, não paga, inclusive, regularmente as terceirizadas, pressiona os empresários todos, porque você sabe, Vossa Excelência, que tanto a Rondônia, que é mais desenvolvido do que Roraima, grandemente os empresários dependem, vamos dizer, do grande cliente que é o governo, em Roraima pior ainda. Então, o empresário é pressionado, o funcionário é pressionado, e a população que pequena parte não é funcionário público, vamos dizer assim, seduzida até por colocar R$1.000 para colocar uma placa, R$600 para botar uma placa, R$1.000, varia de acordo com a localização no seu terreno, contrata essa pessoa por 3 meses com carteira assinada através de empresas, para essa pessoa trabalhar na campanha. E temos denunciado isso, mas é uma coisa escandalosa. Então, eu penso assim, a legislação eleitoral tem evoluído muito. Tivemos a lei que proíbe a captação de sufrágio, que é a compra de votos, que redundou em cassação de alguns senadores, de alguns governadores. Temos agora essa lei da ficha limpa, mas enquanto o eleitor não tiver a consciência de que uma pessoa que faz uma campanha milionária, que gasta dinheiro que não tem como ela ter tirado do bolso dela ou de doações legais, lícitas, limpas, ele não vai mudar essa realidade. Não adianta ter Polícia Federal, Ministério Público, Justiça Eleitoral, vai pegar pouca gente comparado com a grandiosidade das coisas que são feitas. Até porque essa gente também tem bons advogados, que sempre conseguem dar um jeito nisso. Então, é aquela história, na medicina a gente aprende o seguinte, tem que saber a causa. Como é que você pode corrigir? A prevenção é o voto do eleitor. O eleitor tem que saber que ele é responsável por ter um deputado estadual corrupto, um governador corrupto, um deputado federal, um senador ou um presidente da República corrupto. Então, nós temos que fazer uma pregação permanente. Fico feliz quando eu vejo o TSE fazendo, quando eu vejo algumas instituições, digamos, não oficiais fazendo, mas acho que essa campanha, o Senado agora começou a fazer. Eu acho que é importante que todas as organizações, permanentemente, em ano de eleição ou não, façam esse trabalho de persuasão do eleitorado, porque senão nós vamos aqui produzir legislações que coíbem, em parte, os abusos. E não avançamos muito, olha, proibimos os showmícios, proibimos doação de camiseta, proibimos doação de canetas, enfim, aqueles brindes que eram fabulosos, isso já conseguiu igualar mais ou menos a competição na campanha, mas ainda falta muito por fazer, mas depende do eleitor. E você faz muito bem em trazer esse assunto para a tribuna do Senado, no momento em que a nação toda, os estados todos, estão decidindo o seu futuro. Muito obrigado, senador Mozarildo, pelo seu aparte. E é exatamente isso. As leis são importantes, mas nós precisamos da conscientização do nosso eleitor. E aí nós voltamos naquele assunto que abordávamos há pouco, na educação. É através da educação, ensinando nas escolas, inicialmente o patriotismo, presidenta Nilra. Nós precisamos fazer brotar no coração dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o patriotismo. E é através do ensino, através da escola que nós vamos conseguir isso. Mas enquanto não chegamos lá, é importante a atuação dos TREs, a importante atuação e o trabalho que faz o TSE. Como diz o senador Mozarildo, já foram proibidas camisetas, show business, agora está na hora de proibir os carros de som também, presidenta. Lá em Rondônia, as ruas estão fazendo fila, moto de som, carro de som, se não bastasse aparecer um avião de som também. Um avião amarrando caixa de som no avião e andando, sobrevoando as cidades,
fazendo propaganda política. Ora, onde é que nós chegamos? Então, é preciso realmente nós reestudarmos sobre o que nós queremos com relação à nossa política. Talvez o financiamento de campanha pública seja a solução para que nós possamos ter as pessoas disputando com igualdade de condições. Enquanto um faz propaganda política de bicicleta, outro faz campanha política de avião. Essa não é a democracia que nós esperamos para o nosso país. Nós queremos uma democracia onde a população possa escolher os seus representantes, seja no legislativo, seja no executivo, pessoas que tragam ideias, pessoas comprometidas com os nossos estados, com o nosso país. Então, venho aqui nessa tarde de hoje colocar, principalmente para o povo de Rondônia, que não se deixem abater pelas perseguições, pelas pressões e pelas ameaças e perseguições de governos. Porque nós estamos num estado democrático. A nossa democracia, ela é para valer e é forte. E é somente através da democracia que nós vamos poder melhorar o nosso estado de Rondônia e continuar melhorando o nosso país. Era isso que eu tinha que tratar nessa tarde de hoje, presidente. Muito obrigado. Parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e coadunamos dessa ideia do voto livre, da força do voto, que já nos manifestamos, e também da Organização Social Política do Brasil. Concordo plenamente com a sua preocupação acerca dessa disciplina. Ontem fiz um breve pronunciamento justamente pela sua posição. Parabenizo e temos certeza que os excessos eleitorais serão verificados prontamente pelo nosso eleitor. Sem dúvida, pelo nosso eleitor e também por aqueles que estão conduzindo o processo eleitoral. É importante que eles estejam todos atentos para que nós tenhamos uma eleição tranquila, sem abuso do poder econômico, sem compra de votos. Esse é o desejo da maioria da população brasileira. Infelizmente, temos ainda uma parcela da população um pouco desinformada que se deixam se valer dessa prática tão maldosa que é distorcer a nossa política brasileira.